política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe confirma pré-candidatura a deputado estadual. Mário Flávio, bom dia. Olá, Renata, Vitor, bom dia ao nosso ouvinte também. Olha, não foi surpresa, já que vinha sendo especulado bastante nessa possibilidade e vinha sendo especulada do Fábio Aragão ser candidato a deputado estadual ano que vem. Vamos relembrar um pouquinho o caso aqui de Fábio Aragão, que é um caso bem peculiar, bem curioso. Na eleição de 2024, Fábio Aragão tinha uma aprovação de mais de 80%. E nas pesquisas de intenção de voto, ele ganhava a eleição fácil, sem praticamente ter oposição. Então, o Fábio Aragão, que é adventista do sétimo dia, revelou que teve um chamado divino, no qual ficou com dúvida, um sonho que teve, conversou com uma pessoa religiosa de que ele não deveria ser candidato à reeleição. Ele é muito religioso, Renata, inclusive nenhum evento lá no sábado da prefeitura, inclusive as festas juninas, que aconteciam nos sábados e outros eventos assim, ele não comparecia naquele horário, que os adventistas respeitam ali. Guardam o sábado. Guardam o sábado, de 5 da tarde, da sexta até 5 horas do sábado. E aí ele ficava, cumprindo essa agenda. Então ele ouviu esse chamado e avaliou a questão espiritual e não foi candidato à reeleição. Uma eleição que ele, repito, seria reeleito com facilidade. Ele repassou o bastão, repassou o boné para o vice-prefeito Elinho Aragão, foi candidato e Elinho ganhou a eleição. Muita gente acredita na boa avaliação da gestão do Fábio Aragão. Bom, o tempo passou, a governadora Raquel pediu que Fábio fosse candidato a deputado estadual e ele aceitou o convite de Raquel ontem, Vitor? Inclusive, ele concedeu uma entrevista aos colegas da Polo FM, lá de Santa Cruz, e confirmou. Temos o trecho quando ele confirma essa pré-candidatura. Vamos acompanhar. Excelente. Sim, eu sou pré-candidato a deputado. Eu quero ser a voz do pernambucano, eu quero ser a voz do empreendedor, eu quero ser a voz do povo de confecção, eu quero ser a voz das pessoas que são cristãos, mas acreditam na política. Eu quero ser essa voz, a voz de Pernambuco, representar a nossa cidade, o nosso estado, representar a nossa região e fazer esse trabalho, continuar esse trabalho. Pronto, Vitor e Renata, tá aí, Fábio Aragão, repito, ele disse, tem um trecho da entrevista, que a oposição vem criticando bastante, dizendo, você não disse que recebeu um chamado divino para sair da política? Ele disse, não foi para sair da política, foi para não disputar a reeleição para prefeito. E agora ele vai para a disputa a eleição de deputado estadual. E uma coisa curiosa lá, Renata e Vitor, é que Fábio é aliado de Diogo Moraes, que é deputado estadual e que vai disputar a reeleição. Qual é o problema? Diogo é um dos principais opositores à governadora Raquel Lira na Assembleia Legislativa. Então, Santa Cruz de Capibaribe se prepara para uma eleição de deputado com caráter majoritário, ou seja, eleição de prefeito. Vamos disputar a eleição lá de deputado estadual. Fábio Aragão, ex-prefeito, Diogo Moraes, deputado estadual, e Edson Vieira, ex-prefeito e também deputado estadual, os três com candidaturas próprias. Então, sabe o que pode acontecer? Ou o eleitor de Santa Cruz, ele consegue eleger pelo menos 2 desses aí, como mantém as duas vagas. Fica sem representante. Mantém as 2 vagas que hoje é de Edson Vieira e de Diogo Moraes, mas corre o risco de ficar só com uma, porque divide muitos votos. E se dividir muito, e esses candidatos aí, esses pré-candidatos que eu falei aqui, eles não tiverem votos em outras cidades, pode acontecer um fenômeno parecido com o de Caruaru. Não eleger ninguém. No futebol diríamos que é jogo grande, Mas para mim o favorito aí nessa história é o Fábio. É mesmo? Porque ele é muito querido. Ele disse, inclusive, que conversou com o Diogo Moraes e comunicou a ele que vai ser os motivos e tal. Candidato. Isso. E por que é Fábio Aragão? Porque ele é muito querido lá e ele vai ter 2 apoios importantíssimos. Do Elinho Aragão, isso aí a confirmar, Porque Elinho também é muito ligado é tudo Aragão, ao Diogo Moraes, que também tem uma proximidade, e tem o próprio Fábio Aragão.
Se Elinho fechar com o Fábio mesmo, então a máquina na prefeitura apoiando Elinho e também a governadora Raquel deve trazer para ele aí 3 ou 4 prefeituras, então ele sai muito fortalecido nessa disputa, porque a meta de Raquel não é só eleger, nesse caso, o Fábio Aragão, mas é derrotar também Edson Vieira, que era um ex-aliado dela, e o Diogo Moraes. Então Raquel vai cair forte aí nesse apoio a Fábio Aragão, então por isso, para mim, ele se torna já o favorito nessa eleição em Santa Cruz, mas os outros dois também não devem ser subestimados. Falando um pouquinho da política nacional agora, ontem nós tivemos uma reunião do presidente Lula com os ministros do STF para mostrar apoio a Alexandre de Moraes, que foi citado lá como é o nome da lei? Magníficos. Quase magníficos do forró, né? Enfim, foi citado lá na lei por Trump e sofreu restrições aí pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, uma coisa curiosa, viu, Vitor e Renata, que quase metade da corte não compareceu. A gente tem aqui, rapidinho, trazer para vocês aqui na Experiência da FM quem foi e quem não foi para essa reunião. Uma arte do Portal Metrópolis. Compareceram à reunião Cristiano Zanin. Que arte, parece. Mas é porque é um vídeo, né, que a gente recortou aqui. Cristiano Zanin, também José Roberto Barroso, Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Edson Fachin. Aquele núcleo mais duro, né, que está sempre ali votando a favor do ministro. Não compareceram Luiz Fux, que é um voto divergente, inclusive, naquela questão lá do Bolsonaro, né, o Alexandre Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, Carmen Lúcia e o Dias Toffoli. Dias Toffoli, que foi um ministro indicado, inclusive, pela ex-presidente Dilma Rousseff. Os ministros deram suas justificativas, né, mas o fato é que chamou a atenção a não presença desses ministros. E para a gente encerrar, eu acho que a Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o papel do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser rediscutido no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta a vocês agora aqui, Renata e Vitor, e se vocês souberem ou quiserem chutar para a gente entrar aqui num debatezinho para encerrar aqui a participação, vocês sabem quantas ações o STF dos Estados Unidos, já que está essa confusão com os Estados Unidos, o STF dos Estados Unidos julgou o ano passado? Foram 140 ações. Quantas o STF brasileiro julgou? Chutem aí. Os Estados Unidos, 140. Faço a mínima ideia. A tirar pela nossa fila, né, aqui de processos a julgar, e a velocidade com que eles são julgados, vamos colocar 50? A metade? 141 mil processos. É mais. A quantidade é maior. Muito maior. 141 mil. Os Estados Unidos teve 100. 100, só 100. 100 ações. O Brasil teve 141 mil decisões. Ou seja, teve 141 mil vezes mais do que a Corte Brasileira. Então isso não está normal. Eu preciso entender. Bom, eu não sou da área do direito, mas preciso entender também se de repente os processos que chegam ao tribunal, se não é uma questão de demanda e se não há diferença do nosso regime jurisdicional para o regime norte-americano. Lá tem todas as instâncias também, como brasileira, veja, a Constituição brasileira, ela é muito baseada nos Estados Unidos. Teve a reformulação de 1988 e, para vocês terem uma ideia, o papel do Supremo Tribunal Federal ele vem sendo discutido, não é de hoje. Nos anos 60 teve a chamada crise do STF. Lá nos anos 60, quando teve essa crise, porque tinha tido muita interferência e já existiam abusos por lá, foi criado o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. E aí foram criados 33 ministros lá em 1960. Veja, em 1960, porque o pessoal já achava que existia uma invasão de competência, lá. Ou não acreditava na imparcialidade do juiz mais próximo. Chegou agora. Por quê? Pela forma que os juízes do STF são indicados, que é pelos presidentes da República. E aí, lá no STJ, não. É uma questão mais de juiz de carreira, que vai subindo até chegar por lá. E também tem indicações, né? Só que as questões mais voltadas para a justiça ficavam no STJ. E outras questões mais extremas no STF. O que é que acontece hoje? Há uma politização do STF em tudo, principalmente na relação entre os poderes. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Muito se discute, Vitor e Renata, a falência do presidencialismo, do chamado presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É o modus operandi, principalmente criado pelo presidente Lula, pelo PT aqui no Brasil, de dividir os ministérios entre os partidos. E aí, o que é que acontece?
a Constituição ela foi sendo mudada, foi sendo criado a questão, por exemplo, das chamadas emendas do famoso orçamento secreto, inclusive que o presidente prometeu acabar durante a campanha, não acabou. Então, o Executivo, que é a Presidência da República, ficou refém do Legislativo, que os deputados hoje, eles controlam o orçamento. Para você ter uma ideia, o presidente hoje quer remanejar qualquer coisa do orçamento, ele tem que pedir autorização ao Congresso, não consegue muitas vezes, e os deputados nadando em dinheiro aí nas emendas, que lá Deus sabe como elas são relocadas. Inclusive teve uma operação da Polícia Federal essa semana sobre emendas parlamentares. Então a gente tem hoje um Executivo que é refém do Legislativo, que quando não consegue aprovar as pautas recorre a quem? Ao STF. E o STF vem dando seguidas decisões em favor, não só desse governo não, mas de outros governos a favor da política. Então eu acho que o Brasil é mais complicado, Vitor, pegando pelo seu raciocínio. O Brasil é muito mais difícil de se entender do que os Estados Unidos. Mas não dá para você aceitar numa coisa como normal que um país como os Estados Unidos, a Suprema Corte, tenha 100 ações, só 100, viu? E a nossa Suprema Corte brasileira tenha 141 mil. Alguma coisa está errada. Na verdade, meu ponto era só compreender se, por exemplo, dentro do regime jurisdicional norte-americano, determinadas questões não podem chegar até o Supremo de lá. E talvez aqui todas as questões possam chegar. Bom, se você tem a possibilidade de um recurso até o Supremo, as pessoas vão recorrer até lá. Se você tiver dinheiro para recorrer, você vai recorrer. Então as ações vão chegar até lá. Então, assim, o número puro e simples, eu não consigo mas pegando a não ter, sem essa informação, né? Pegando a sua fala, igual... veja, pegando a sua fala, nesse ponto que você aí, a competência e o limite de atuação. Vamos pegar a situação, por exemplo, do que o pessoal reclama muito da questão do 8 de janeiro, que o Alexandre de Moraes acaba sendo o principal ator de tudo. Muitos casos a vítima, muitos casos é quem executa e quem decide. E situações que, na opinião de vários juristas, deveriam ir na primeira instância, e foi direto para a última. A situação da crise envolvendo aí a história do governo com o Congresso, que o Congresso do IOF. Tá. Não, do IOF. Ali não era competente. O Supremo não tem que dizer, não tem que chamar para nada para conciliação. Isso não é papel do Supremo. Quando chegar essa ação para lá, os ministros do Supremo deveriam dizer, essa ação não é nossa. É uma situação que é de competência da Câmara e do Legislativo. Então, devolveria a discussão é essa. Ao invés de devolver, o que foi que o Alexandre de Moraes fez? Chamou um representante, a grosso modo estou falando, tá? Chamou representantes do governo federal e do Legislativo para ter uma conciliação. Isso não é papel do Supremo. Então, acho que esses são os excessos que vem se discutindo muito atualmente no Brasil. Essas discussões de competência nós já ouvimos falar, né? E tanto é que o processo contra o presidente Lula voltou à origem exatamente por vício de origem, porque foi entendido que aquele não era o foro indicado e que ele teria que... Não havia competência do julgamento feito em Brasília e tinha que ir para outro lugar. Então, essas discussões já permeiam a justiça brasileira já há algum tempo, né? É verdade. Então... É isso. Algo precisa ser repensado. Obrigado, Mário. Até mais. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.